Olha só quem voltou com este lápis lindo, maravilhoso. Hoje, finalmente, vai ser a resenha do nosso lápis Goldfaber para aquarela, que eu mostrei a embalagem completinha para vocês neste vídeo aqui em cima, que eu também vou deixar nos links complementares aí embaixo. Se você quer ver um unboxing de como, que o meu estojinho chegou, tem no TikTok. Eu vou deixar todos os videozinhos de TikTok que eu fiz aqui embaixo também. Eu ganhei este estojo de 24 cores de um inscrito anônimo lá na minha plataforma da Roxinha, onde eu faço live. O link sempre fica passando aqui embaixo, também tem aqui. Eu faço live estudando, trabalhando, testando material, às vezes gravando conteúdo aqui também pro YouTube, só que lá na Roxinha. Então, se você quiser me seguir, o link tá aí embaixo. Dá pra você, às vezes, tirar dúvidas pessoalmente, virtualmente comigo, porque se você me encontrar ao vivo, eu te respondo ali na hora. Dá pra gente falar umas besteiras, dar risada. E aí você também me acompanha neste processo pra poder fazer alguns estudos. E aí eu recebi este presente maravilhoso que eu tava muito precisando pra poder relaxar minha cabeça. Em dezembro de 2022. E pois até hoje eu não tinha feito resenha, não tinha feito conteúdo nenhum deste lápis. Justamente porque eu queria meio que guardar pra mim como forma de descansar a cabeça. Não sei se todo mundo sabe, a gente que trabalha com arte, às vezes é influenciadora, às vezes é só ilustradora e tudo mais. A gente desenha e pinta tanto que quando a gente precisa desacelerar a cabeça, a gente não consegue. E aí a gente precisa encontrar um hobby para poder descansar e relaxar, né? Porque haja saúde mental. Então eu consegui me encontrar para poder descansar com um lápis aquarelável e com o guache, que no caso o guache da Artus, que eu também ainda não fiz resenha, não fiz conteúdo nenhum, e eu prometo que eu vou gravar pra vocês então em breve aqui no canal, tá? Essas duas mídias têm me ajudado a descansar um pouco a cabeça, desacelerar. E aí a galera na Twitch, lá na Roxinha, tava falando: você já fez conteúdo sobre esse material? Super queria ver, faz tempo que você não fala sobre lápis de cor e tudo mais. E aí cá estou eu. Tenho conteúdo mas bem antigo, eu chuto que talvez seja de 5 anos atrás, não sei, até mais, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, que eu falo justamente sobre lápis de cor, tutorial, como pintar com lápis aquarelável e tudo mais, que era com aquela linha da Faber-Castell do estojo vermelho, que a mina era bem mais oleosa, que eu amava aquela versão. Aí a dona Faber-Castell foi lá e fez um lápis eco, que é super seco. A mina não costuma sair muito, e aí pra aquarelar o negócio desliza, então isso me frustrou. Depois eu abandonei lápis e é isso. E cá estou eu voltando pro senhor lá. Eu comprei em dezembro, a gente tá agora em maio de 2023, então eu até que usei ok o lápis, Não tá tipo, usei pra caramba, tirando esse aqui, que é um marronzinho um pouco mais escuro, que eu gosto de usar ele pra fazer alguma sombra, então o menino já tá aqui embaixo. Eu tinha comprado ele numa loja que chama Maxco, que é uma loja do Espírito Santo. Eu sem querer encontrei ela na Shopee, só que hoje, como a Shopee tem as taxas, os royalties lá que eles pedem em cima, então o preço estava bem mais caro. Aí eu cacei se essa loja tinha site oficial, e ela tinha. Eu comprei direto por ela e eu paguei R$153. Tava um preço muito mais barato do que geralmente costuma ser de 24 cores. Tem também o de 48, 36 cores lá no site. Eu não me recordo se eu paguei frete, já faz tempo, então não sei. Durante esse tempo todo eu fiz alguns estudos com este lápis em papel finíssimo, de um sketchbook que eu tenho só para estudar grafite, em papel só para aquarela,
E também folha, acho que de 180, 200 de gramatura do sketchbook que um amigo me deu, que é parente do Aquarela XL, mas não é ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês todos eles no geral, e eu queria pedir sugestões do que eu posso desenhar e pintar com este lápis para eu poder fazer um próximo vídeo para vocês de testando o lápis de cor, pra gente poder compartilhar aí como que é a experiência, né? Qual que é o processo de pintar com este lápis. Lindo, gostoso, que eu amei ele, já deixo claro isso. Então, por favor, se vocês tiverem sugestões, deixem pra mim no comentário, eu agradeço muito, tá bom? Esse aqui é o sketchbook que eu mencionei, que é dos estudos de grafite. Eu fiz as coresinhas aqui, que eu vou fazer com vocês agora. Esse aqui que tá de ponta cabeça, porque eu gosto de usar sketchbook assim mesmo. Foi um estudo mais básico com o lápis, eu queria ver como ele funcionava e tudo mais. Foi uma delícia de fazer, só que esse papel aqui é bem fininho. E esse aqui eu não aquarelei, né? Não passei pincel com água. Teve uma outra versão aqui atrás, ó, dá pra ver até que tá manchadinho. Eu inicialmente só ia desenhar com lápis Conté e ia ficar por isso mesmo. Só que aí eu resolvi, por que não? Aí eu peguei, pintei com lápis de cor e resolvi depois passar um pincelzinho com água. É claro que não funcionou muito bem, porque esse papel não é um papel específico de aquarela. Esse papel deve ser uns 140 de gramatura, que é desse sketchbook de capa dura da Hahnemille. Tem a versão vermelha, que eu queria, mas não tinha, e aí eu comprei esse azul marinho e esse sketchbook em si é de 2019. Então, esse papel, ele não absorve tanto a água, né? Na real, ele absorve pra danado, bastante. Só que aí não dá tempo de você espalhar o pigmento do lápis, e aí fica meio manchado, fica meio chapado e tudo mais. Por mais que o lápis de cor funcione pra gente simular o processo de aquarela, tem as texturinhas, que é um pouquinho diferente da pastilha e da bisnaga. Se você gosta de fazer várias camadas pintando, nesse papel aqui eu não recomendo. Eu recomendo que você use um papel de 200 ou de 300 gramatura para cima, se você quiser usar a lápis desaquarelável para simular uma pintura com bastante camada que a gente faz com bisnaga ou pastilha. Mas se você só quer usar para colorir, um papel de 180 e 200 tá ok, mas você não pode passar muita água, porque senão não vai ficar lá tão legal, tá? Mas se para você relaxar, faz o que você quiser, tá bom? Antes que falem qualquer coisa mais pra frente. Esse outro aqui foi um estudo para um portfólio que eu não curti muito, que eu tava brincando com a transparência desse óculos de estrelinha, com essas sombras. Eu fui tentar fazer umas cores diferentes, eu não gosto dessas cores, eu abandonei esse desenho. Eu fui fazer, né, os testes que a gente sempre faz, com a barrinha, degradê, e novamente, não deu certo, porque esse papel, como eu falei, ele suga completamente a água, e o papel fica mole, e você não consegue puxar a tinta, fica uma bagunça. Então, se você quer realmente usar como aquarela nesse tipo de papel, não usa, tá bom? Outro estudo foi neste bloco aqui que eu falei que é parecido com a Aquarela XL, que dá pra destacar e tudo mais. Só que é um sketchbook meio quadrado, meio A3, que não tem no Brasil, porque eu ganhei de um amigo que viajou pra fora. E é um parente do Aquarela XL, mas talvez seja de 180 ou de 200 de gramatura. E eu chuto pegando aqui no papel. Então, eu tinha, né, feito ele seco, né, puro. E aí eu filmei todo o processo. Inclusive, foi um vídeo que estourou no TikTok. Eu nem tava esperando por isso, foi super legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí depois eu passei o pincel e aquarelei. E nesse papel ele deu mais ou menos certo, porque eu usei pouca água. Então eu consegui manter as texturinhas. E também o processo de pintura foi diferente do que aquele lá, que eu fiz literalmente várias camadas. Esse aqui eu só pintei tudo, fiz os sombreados e tudo mais, e depois eu passei só água pra misturar um pouco as cores, etc, que eu tava justamente testando como que eu consigo trabalhar melhor com as camadas de aquarela com lápis de cor, mesmo entendendo que o lápis de cor ele serve justamente para simular a aquarela que a gente está acostumado,
da pintura clássica, né, da pastilha e da bisnaga. Então eu sou teimosa mesmo, eu sou curiosa, eu resolvi testar os nojetos. Eu posso fazer um tutorial desses dois tipos, se vocês tiverem paciência. E se vocês realmente quiserem, deixa aí embaixo nos comentários, que aí eu faço mais pra frente. Então, tem esse estudo aqui. E o próximo estudo é literalmente um papel de aquarela de dois tipos que eu fiz. Os estudos que eu falei foram nesses dois sketchbooks aqui. Estes dois sketchbooks são da minha loja, essas estampas são minhas e eu fiz com aquarela tradicional de bisnaga e de pastilha. Se você quiser usar o lápis de cor para tentar simular o efeito que a aquarela de pastilha e bisnaga faz, não vai ser a mesma coisa, até porque o raciocínio de pintura é completamente diferente por conta da composição, né, dos materiais usados para poder fazer a mina do lápis e tudo mais, mas é sempre bom reforçar isso, tá? Esses dois sketchbooks tem na minha loja, o link tá aqui embaixo. Esse aqui, ele é mais comprido por conta do tipo da folha que eu tava usando, que o formato da folha tinha, e esse aqui é outro tipo de papel também, e também eu queria fazer um tamanho maior e era pelo tamanho da folha também. Esse aqui eu fiz alguns testezinhos simples só para entender como que a tinta funcionava, que eu vou fazer bem mais aprofundado agora, que era aquela coisa de, né, fazer o degradezinho das cores. Esse papel aqui é um papel da Hanemili de 400 de gramatura e tem a textura aqui na frente e a textura lisa atrás. Tem vídeo já de resenha deste papel. Também tem aqui os testezinhos com lápis. E aí eu resolvi um tempo atrás atualizar os destaques do meu Instagram. Então eu literalmente usei lápis de cor puro, sem passar água, porque eu queria essa texturinha fofinha do lápis. Então boa parte dos meus destaques foram feitos assim, depois eu escaneei. Inclusive tem o Apoia-se, se você quiser me apoiar. Tem design para você baixar e usar na sua casa. Inclusive eu faço oficina para iniciantes com 1 hora. Preciso inclusive voltar para o Apoia-se. Esse aqui é o sketchbook com papel Monval. Na minha loja tem ainda disponível 5 vagas para fazer sketchbook, né? 5 unidades, tanto para sketchbook de papel Monval quanto aquarela XL, que é a quantidade exata que eu tenho aqui no estoque. Depois que esse estoque acabar, eu não sei se eu vou fazer de novo sketchbook para aquarela. Inclusive eu tô com algumas unidades, pouquíssimas unidades para técnica seca. Se você quiser, tem todas as informações no meu Instagram da minha loja. E aí eu fiz esse aqui, eu fiz literalmente vários vídeos no TikTok com um tutorial todo cortadinho lá pra vocês, pra poder entender como é que foi o meu raciocínio de pintura. Eu fiz literalmente cada camada seca, então demorou bastante. Mas ficou um resultado interessante, ficou as texturinhas e tudo mais. Eu justamente fui teimosa, fui curiosa de tentar ver se o lápis de cor aquarelável funcionaria dentro do raciocínio de pintura que a gente usa para poder fazer uma pintura cheia de camada mais técnica, né? Mais clássica, mais cheia das coisas. Mas foi interessante, só que demorou bastante, tá? Mas eu gostei bastante. Esse aqui é o papel Monval. E aí esse aqui é pintura com pastilha. Baseado nisso, eu vou fazer a nossa resenha deste lápis em 4 tipos de papéis. Os testes principais eu vou fazer no Canson Mixed Media, que tem resenha deste bloco aqui no canal, linkado aqui embaixo. Eu vou usar ele de 2 formas. A parte da frente, que é a famosa textura canelada, que vocês sabem que eu não gosto. E a parte de trás, que é lisa. Boa parte dos nossos testes eu vou fazer nessa parte lisa do papel Mixed Media, tá? Eu também vou testar no papel Craft, que eu sei que tem uma galera aí que gosta de lápis de cor, que gosta de papéis com texturas diferentes. Esse aqui eu cortei uns pedacinhos tamanho A5, eles estão todos amassados, eles são super molinhos, porque esse papel Craft ou papel pardo eu usava bastante na época da faculdade de moda, que a gente usava muito para fazer modelagem para as roupas. Então eu tenho alguns pouquinhos desse papel aqui
para justamente a gente brincar e testar com o lápis de cor. Também vou testar no papel da Artus, que também já tem resenha dele aqui no canal. A textura do Artus é uma delícia. Eu vou testar na textura dele para mostrar uma textura diferente que vocês estão acostumados e tudo mais. E a parte do avesso dele também é a mesma textura, então a gente só vai ficar na parte da frente mesmo, que ele também é de 300 de gramatura. Só que esse aqui é papel celulose, o Mix Médio também é celulose, tem papel craft. E eu peguei uma cartolina que ele é azul marinho. Eu queria uma cartolina preta, mas eu não tinha. Eu sei que a galera do lápis de cor também gosta de papel escuro, às vezes pra desenhar, pintar e tudo mais. Então a gente também vai testar nesses pedacinhos de A5 que eu cortei para fazer um pedaço da resenha. Qualquer dúvida também deixa nos comentários, eu respondo. Se você quiser saber mais a fundo sobre a embalagem do estojo, a parte de trás, a parte da frente, a parte de dentro, etc., tem um vídeo que eu analisei justamente a embalagem. E por que eu faço isso? Esse vídeo de analisar a embalagem, como que o estojo veio, eu separo da resenha porque as minhas resenhas costumam ser longas, parece uma novela mexicana, porque eu sou detalhista, eu gosto de fazer, de mostrar de tudo um pouco e ser bem detalhista, né? Porque quando você tá querendo comprar um material, você quer entender como que ele funciona. Então, para não virar mais uma novela mexicana imensa, eu separo o vídeo em 3, 4 partes, dependendo do assunto. Eu vou tentar fazer essa resenha filmando ele de vários ângulos, para vocês conseguirem também ver o processo de pintura e tudo mais. Eu nunca fiz nenhuma resenha com vários ângulos, eu não prometo nada, espero que funcione. Geralmente as minhas resenhas são sempre nesse ponto de vista, nesse ângulo que vocês estão vendo. Esses aqui então são os nossos coraçõezinhos que eu pintei com a numeração e as cores de cada um. Esse aqui é o branco, que né, não dá pra ver. E eu usei numa folha 180 de gramatura com essa texturinha.
Esse aqui eu estudo na parte do avesso do Mixed Media. Na parte com textura.
Esse aqui é um pincel redondo, mas tem essa pontinha, que ele é meu pincel guerreiro, que tá aqui já faz bastante tempo, nem tem mais a numeração dele, mas ele veio no meu estojo da Lucas, e esse daqui é o número 8. Eu uso ele em tudo na minha vida, na real. Ele tá levemente descabeladinho e é sintético. Tem vários vídeos com esse pincel aparecendo, tem resenha do pincel e também tem resenha da Aquarela Lucas. Eu vou então misturar essas nossas cores aqui e as outras anteriores também, eu não esqueci. É que eu vou fazer uma coisinha diferente.
Esse daqui é o resultado, ainda tá molhado. Depois, mais tarde, eu mostro o resultado dele seco. Antes de passar uma aguinha nesse degradê, porque eu não esqueci que eu vou fazer uma coisinha antes. Eu sei que muita gente que brinca, colore com lápis de cor sempre vai querer fazer aquele famoso contorninho com caneta preta. Nesse caso, eu vou usar o brush da Sakura Pigma. Esse brush, ele é a prova d'água, que é os que eu sempre uso naquela linha preta grossa que eu faço nas resenhas das minhas aquarelas para testar se as tintas são opacas e se tem muita cobertura. É essa caneta aqui. A tampinha dela tem esse BR, que é de brush. E também vou usar a Unipin, que é outra caneta nanquim descartável que eu gosto, que também é a prova d'água, e essa aqui é 03. Ela é bem velhinha já, eu amo ela. Na época que eu fazia ilustração com nanquim e fazia caligrafia e tudo mais, eu gostava de usar essa daqui. Tem também outras grossuras e tudo mais. Tem um vídeo que eu fiz justamente para canetas descartáveis nanquim, bico de pena, pena quadrada, porque eu também gosto muito de caligrafia, e é um vídeo muito antigo. E eu vou deixar linkado aí embaixo. E eu vou fazer uma linha tanto fina quanto grossa com a brush e fininha com a caneta 03 pra gente testar. Tem alguns lápis que às vezes são muito oleosos, mesmo com a cera. E tem alguns lápis que às vezes tem muito óleo na composição, que não é o caso do Goldfiber. O Goldfiber tem literalmente cera dentro da sua composição, como eu mostrei lá no vídeo analisando a embalagem. Então, a galera que gosta de pintar e depois fazer um contorninho, a gente consegue ver se tanto o brush quanto a caneta fina funciona. Eu vou fazendo um pedacinho na parte de cima para depois embaixo a gente fazer o nosso degradê com o pincel e a água. Na textura, já é meio difícil da caneta da Unipin sair, isso acontece com todas os tipos de pintura, porque essa texturinha aqui da Canson canelada é meio ruinzinha mesmo. E aí a caneta nanquim sai pouca coisa, porque ela falha muito, porque essa pontinha da caneta é bem sensível. Então cuidado, se vocês querem que ela tenha uma vida mais longa, sejam delicados para poder aplicar. Agora no lado mais liso ela funciona, mas ela dá uma leve engasgada, porque a cera do lápis meio que é levemente oleosa, então isso também influencia. Então, se você usar o contorno bem de boas e rápido e em pouco tempo, ela funciona. E aí, se você usar por muito tempo, numa camada um pouquinho mais oleosa, a canetinha nanquim, ela começa a falhar e às vezes essa falha fica eterna. Então, eu recomendo que use com moderação, porque essa caneta nanquim ela é realmente mais sensível. E em superfície oleosa ela infelizmente funciona assim. Essas canetinhas são caras, então sejam cuidadosos.
Como eu tenho o lado avesso com a textura, eu vou ter que esperar secar 100% para conseguir usar o lado avesso. Esse aqui é o resultado enquanto tá molhado. Tem algumas cores que apagam, tipo essa aqui, que é o azul mais claro, né? Aquele azul céu com azul piscina. Tem outras que são bem mais fortes, o que é normal. Esse aqui é o nosso estudo das duas cores que já secou. E as cores ficaram muito fofinhas misturadas. Tem algumas que apagam, né, a mistura ali, mas tem outras que se mantêm. Essa lilazinho com rosa, magenta e o azul céu ficou muito fofo também. Essa cor eu amo. Eu vou pegar as cores primárias, tanto magenta, vermelho, etc, e sobrepor. E aqui eu vou fazer na textura, porque aí depois, quando a gente passar o pincel, vai misturar um pouquinho melhor. E a gente vai ver como que o pigmento desses lápis vão reagir. Eu tenho 3 tipos de azuis. Eu vou usar os 3. Muito interessante ver que quando você faz as camadas, rola uma adição. Mesmo com a camada pura sobreposta. Um em cima do outro. E não fazendo a mistura que nem eu fiz antes. E agora a gente vai passar o pincel com água. É legal que a mistura dá certinho quando passa o pincel. Dá o tom certo que é pra dar. E claro, se a gente colocar a cor mais escura por cima, é a cor que se mantém mais. Mas mesmo que essa cor se mantenha mais, a mistura acontece. A textura realmente dá uma boa facilitada. O pigmento deslizar melhor, sair e se misturar no nosso pincel com água. Tem alguns pigmentos que são realmente um pouquinho mais claros, às vezes ele não sai muito ou fica pouca coisa. Por enquanto, todo esse tempo pintando, a nossa água nem tá tão suja assim. Eu vou fazer um arco-íris porque eu gosto, acho lindas essas cores. Daí a gente vai depois pegar o pincel com água e puxar pra ver como é que a mistura reage. Só que eu vou fazer diferente também dessa vez, porque eu gosto de inovar, né? Vivendo perigosamente, que se fala, né? A parte seca e a parte molhada. Outro teste interessante, depois que já secou esse teste que a gente fez, eu vou pintar
com cores aleatórias em cima para ver se rola adição e ver se o papel também aguenta e ver se a tinta também aguenta, se não acontece nada com ela. Dá pra pintar em cima, mas precisa estar 100% seco. Se estiver levemente úmido, ele falha, que nem aconteceu aqui. E ainda rola um pouquinho de adição. Chegamos na parte dos brancos. Eu vou pegar algumas cores bem mais fortes e depois eu vou aplicar o branco. Depois eu vou passar água. E eu tô fazendo na textura. Como eu mencionei, tem algumas pessoas que gostam e preferem usar o branco para clarear. Eu, particularmente, não sou fã, tanto na aquarela de pastilha bisnaga, eu prefiro a gente usar água pura para poder clarear as cores. O lápis já é levemente grossinho por conta da composição da cera e tudo mais. A gente colocando branco, a gente vai deixar um pouco mais textura de lama, digamos assim, na hora da gente passar o lápis, o pincel com água. E aí, para as cores tentarem se misturar e você conseguir trazer a cor que você queria para ela na hora de pegar luz e sombra, essas coisas, vai ser um pouquinho mais limitado, digamos assim. E aí vira uma laminha que você precisa conseguir ter jogo de cintura, flexibilizar e conseguir espalhar para o lado que você quer. Eu acho que isso dificulta durante a pintura com lápis de cor, no caso. Mas se você gosta, se identifica e consegue fazer, beleza. Então, faça. Puramente, sem passar água ainda, as cores deram uma leve clareada. Esse tom aqui é um pouquinho mais esverdeado que a câmera não capta. Deve ser o balanço de branco. Esse verde é um verde musgo e esse é o preto. Esse é um amarelo indo para alaranjado, esse é um vinho e esse é um roxo. Enquanto essa galera seca, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai adicionar mais uma cor para trabalhar com a teoria das cores e ver se ela fica um pouquinho mais apagadinha. Eu vou tentar colocar as cores mais escuras embaixo. E num tom um pouco médio. A camada branca em cima dá uma clareada. Dá um alaranjado mais clarinho, mais querendo ser candy color. Deu um lilás muito fofinho aqui. E tem um verde um pouquinho mais clarinho. Para conseguir fazer essas misturas, essas cores, você também tem que colocar um pouquinho mais de água no seu pincel, porque a camada fica mais grossa. Quase com uma textura de guache, só que um pouquinho mais rala, porque a gente tá com lápis de cor. Eu vou pegar aqui nesse cantinho as cores mais escuras para adicionar o branco em cima. A ponta do nosso lápis branco, depois de passar nas cores, não fica sujo, que legal.
Então a cor não contamina. Quando você adiciona o branco em cima das cores, seja misturando e seguindo a teoria das cores, ou pegando uma única cor, ela fica bem mais leitosa. E claro, né, ela dá uma apagadinha também, que é o que as cores fazem. O resultado da nossa primeira mistura sobreposta, com os tons de vermelho e magenta que eu fiz, que depois a gente passou o pincel em cima. Ficaram bonitinhos, tem algumas que realmente ficam mais pigmentadas, mais vibrantes, tem outras que apagam, mas mesmo assim ainda mantém a cor. Fica, no geral, uma cor bem gostosinha. Eu vou usar literalmente todas as cores pra ver o quanto que o lápis e o papel, que no caso é o mix médio, aguenta. E vamos ver como é que os lápis se comportam. A gente já viu sobre a adição das cores, que eles funcionam. Mas primeiro vamos ver eles secos. O estojo tem 24 cores, então eu vou fazer as 24 para ver se ela aguenta. Consequentemente, ele vai adicionando as cores, né? Porque são as camadinhas. Em alguns pedacinhos, aqui principalmente, que dá pra ver o rastro, já tá dando uma falhada, mas é pelo papel. E esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa aqui é a 12ª camada. Metade, hein? E finalmente, a 24ª. Aqui, com todas essas camadas, o branco ficou com a pontinha dele sujinha. E essas foram as cores que apareceram com essas várias camadas. Saiu bastante pozinho, que se é de se esperar. Aqui na lateral também, ó. Deu um acinzentado no final das contas, com todas as cores, cheio de pozinho. Com 24 camadas, basicamente, esse papel Canson Mix Média já fica bem sensível e dá umas rasgadinhas. Quando eu fiz aqueles estudos dos rostos, aquele do meu sketchbook, que eu vou deixar aí do lado a foto, ele também deu uma boa escamada. O papel, no caso, era uma oval. Porque eu escolhi usar literalmente a técnica de esperar a camada de baixo secar 100% para poder pintar de novo com lápis. Lembrando que o lápis também faz atrito, então ele é diferente de você pintar com pincel, pastilha, bisnaga. Então, que ele ainda não vai acabar rolando esse atrito na folha. Seja pela quantidade de camadas e principalmente pelo atrito. E o papel também, né? Então, o lápis é justamente pra gente trabalhar de forma um pouquinho mais superficial para simular a aquarela. Eu peguei bastante água, mas mesmo assim, pela quantidade, bem grosso, né?
vendo, ó? A quantidade de camada que a gente faz é normal engrossar. E lembra bastante a consistência de um guaxizinho. Mas de um guache um pouquinho mais ralo, né? Porque não é a mesma composição como o material mais tradicional. Mas pelo menos, mesmo assim, é bem pigmentado. Fica até grosso. E aqui é o que eu falo, quer clarear? Use água. Pra galera da aquarela de pastilha de bisnaga, saiu basicamente um tom de raw amber, que a gente fala brincando, que parece cor de rato. Que é um amarronzado meio acinzentado. Geralmente a gente misturando todas as cores sempre acaba dando um acinzentado. Mas como tinha bastante tons quentes aqui, então ficou um tom mais quente, não tão frio. Basicamente, o nosso copo d'água não ficou tão sujo. Ficou, claro, um tom meio leitoso, sim, por causa do branco que a gente usou nos últimos testes. Mas de todas as aquarelas que eu já testei, essa galerinha do lápis de cor ainda tá limpa. Perto de muita aquarela que às vezes deixa o copo mega sujo. Seja de pastilha ou seja de bisnaga, pasmem. Então, achei interessante que esse lápis não cuspiu tanta tinta, não sujou tanto. E uma coisa que eu achei super interessante de mostrar também, durante toda a resenha, o nosso lápis, né, só quebraram 4 vezes. Isso que eu só apontei com o apontador tradicional, que o meu tá bem velhinho. É aqueles apontadores da Faber-Castell que você compra nas papelarias 25 de março e CIA. Geralmente, costuma-se ser recomendável, que eles falam que dura mais, você apontar esse lápis com estilete. Mas, cuidado. Se você é criança, adolescente, continua com um apontador que é menos arriscado se machucar com estilete. E pra cortar com estilete, precisa ter paciência, jeitinho. A mina do nosso lápis é bem macia, é bem gostosinha de usar. Por isso que às vezes pode acabar quebrando. Se você não pegar com jeitinho na hora de for usar o lápis, pode quebrar mais vezes. Durante todo o período da resenha, eu gastei tudo isso aqui de lápis. Lembrem que no começo da resenha, boa parte dessa galera aqui e desses aqui, eles estavam sempre apoiados aqui em cima. Então, até que eu gastei, ok. Esse aqui já estava lá embaixo e esse verde estava até um pouquinho mais pra cima. Essas foram as duas cores que parece que eu usei bastante. Voltando para nossa posição de cima da mesa, acho que fica até melhor a gente olhar assim a quantidade de tamanho que a gente gastou aqui, né? Mas foi interessante fazer uma resenha super completa de lápis de cor. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. O vídeo mais antigo que eu tenho de lápis de cor era justamente de tutorial. E eu queria saber com vocês se vocês gostariam que eu atualizasse um vídeo sobre tutorial para pintar com lápis aquarelável, ou se o antigão que eu tenho aqui no canal já tá bom. Por favor, deixem nos comentários para eu saber o que vocês querem. Outra coisinha também, antes de eu mostrar todos os testes finais, a gente precisa fazer um vídeo sobre testando o lápis de cor, para vocês irem acompanhando o processo e eu dando as minhas observações de como que
a pintura tá seguindo. Geralmente eu faço isso em live lá na roxinha. Depois eu baixo a live e acelero várias partes e deixo só os pedaços onde eu vou dando o feedback sobre a pintura. Vocês querem o que eu desenhe o quê? E queria saber se vocês querem esse vídeo super acelerado, só com as partes onde eu falo normal, em tempo real, ou eu deixo boa parte desacelerada com a ASMR para vocês ouvirem o processo da pintura. O que vocês querem? Então, por favor, deixa aí embaixo nos comentários. Lembrando, todos os links de vídeos complementares vai ficar tudo aqui embaixo também do nosso vídeo. E finalmente, eu vou dar uma conclusão sobre todos os nossos estudos e testes. Tem muito aquarela aqui do lápis aquarelável que eu fiz frente e verso, né, pra aproveitar papel, até porque papel é caro. E esse era o meu último bloco do Canson Mix Médio. Faltou literalmente uma única folhinha A5 que eu vou guardar para o nosso teste de desenhar os lápis de cor, desenhar e pintar. Esse aqui é do Art Tools. Esse também é do Art Tools. Esse aqui é o azul escuro, que também tem atrás. Esse aqui do papel craft tudo amassado. Ficou interessante. Também tem o lado avesso dele. Fiz até que bastante experimento. Eu achei basicamente esse estojo de aquarela, de lápis aquarelável. Óbvio, né? É uma linha estudante indo pro profissional, é bem diferente do nosso famoso caixinha vermelha dos lápis escolares. A mina é muito macia, é uma delícia de usar ela. Você tem que pegar ela com jeitinho, porque senão às vezes você pode quebrar a ponta, que nem vocês viram quando aconteceu. E você também precisa apontar com todo o cuidado do mundo. Você não pode usar um apontador que tá estragando o lápis, porque senão era uma vez seu lápis e você vai gastar, né, muito mais lápis. Então use um apontador novo ou arrisque o estilete, só que cuidado com a mão, né, faça com jeitinho. Sai o pigmento super fácil, fica levemente oleosinho, que eu acho uma delícia. Eu sentia muita falta disso nos lápis aquareláveis, porque era uma linha super antiga que tinha, sei lá, dos anos 90, que tinha levemente uma textura oleosa, só que eles não fabricam mais, porque foi pra linha Eco e é bem mais seca e o pigmento não deslizava, tal. Isso me incomodava bastante. E quando eu fui atrás dessa linha do Gold Faber, eu tava justamente querendo que a mina fosse mais gostosa de trabalhar. Mas assim, no geral, se você não tem condições, talvez, de comprar uma aquarela de pastilha ou de bisnaga, e aí quer usar um lápis aquarelável, saiba que o lápis aquarelável não substitui a aquarela de pastilha nem de bisnaga, ele simula a técnica, tá? O ideal é que talvez você compre, sei lá, 5 bisnaguinhas principais das cores de aquarela. Tem um vídeo exclusivo disso, eu vou deixar novamente o link aí embaixo. Ou às vezes até as pastilhas dessas cores principais, você que decide. Aquarela líquida é muito complexo pra você se você tá começando agora. Mas se você é da galera que gosta de um lápis de cor, gosta de um lápis de cor que seja um pouquinho mais oleoso, que seja bem pigmentado, no começo só pra deixar puro, seco mesmo, sem passar ali um pincel com água, esse lápis é muito gostoso de usar. Agora, se você gosta de passar
pincel com água sempre. Ele vai apagar em certas cores, mas quando você junta duas cores, às vezes funciona. E se você é da galera que gosta de usar lápis de cor pra pintar livro ilustrado, pra relaxar, só vai. Esse lápis realmente é muito gostoso de trabalhar, principalmente em papéis com textura. A mistura dele é bem gostoso, como vocês viram nessa parte aqui de cima. Mesmo depois de um pouco seco, você ainda consegue fazer algumas camadas nele. Claro que se você fizer muitas camadas, com atrito o papel vai desgastando e também atrapalha um pouco na pintura, com excesso de camadas, né? Pigmentação, como eu mencionei, é bem forte. Esse lápis ele tem cera na composição, mas mesmo assim é uma cera oleosa, bem gostosa de usar. A mina não é tão fina, mas também não é tão grossa, é um meio termo. Eu achei uma característica legal. A parte do branco deu uma clareada, ficou legal até as Candy Color, mas saiba que vai ficar um pouquinho mais grosso quando você for passar o pincel com água para poder aquarelar e às vezes criar uma lama por cima, mesmo que já tenha várias camadas que você fez com o lápis de cor. E aí você acrescentar mais uma do branco, pode, né, deixar mais grosso, às vezes embranquecer literalmente tudo, porque até que é o objetivo de você colocar o branco, né? Mas se você só quer, tipo, dar um ponto de luz, eu recomendo que você reserve o pedaço branco da própria folha, igual a gente faz na parte da pastilha bisnaga, quando a gente trabalha com aquarela mais clássica, mais tradicional, com bastante camada. Mas, novamente, se você só quer usar lápis de cor para relaxar a cabeça, que nem eu, que comprou o lápis para poder relaxar um pouco, esquecer da vida, e seguir mais a técnica um pouquinho mais superficial, digamos assim, e ter só a sensação da aquarela, esse lápis é uma delícia. Eu gostei bastante. As camadas são super tranquilas de fazer, tanto nos estudos mais complexos que eu fiz, que eu mostrei no começo do vídeo, quanto misturar aqui com a parte pura e um pouco ali com o lado aquarelado. A textura do lápis também é uma delícia de usar. É gostoso de pegar o corpinho dele, então tipo abraça bem, o lápis não fica escorregando toda hora. E a própria textura, tanto do papel quanto com a mina do lápis, é bem gostoso de usar. Se você quiser com o lápis, a mina pura, usar, fazer os seus contornos com caneta nanquim, funciona. Com brush, que é um pouquinho melhor, né, sai mais fácil. Com canetas descartáveis nanquim fica meio dificilzinho de você fazer os contornos, mas você precisa ser mais suave, senão você pode entupir ali com uma leve oleosidade, tá? No geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sugestões, dúvidas, qualquer coisa. Me siga em todas as redes sociais, eu tô sempre avisando sobre os vídeos, sobre dúvidas, sobre cursos, sobre oficinas e outras coisas que eu vou fazendo. Tem a minha loja também, tem os sketchbooks para técnica seca e para técnica úmida. Então prestem atenção porque são as últimas unidades, tá bem? Espero que vocês gostem e é isso. Tchauzinho.